Deus, ela se manifesta para tirar Israel da terra da servidão. Deus sempre está presente em toda a história. Do livro da criação, você vai ao livro de Apocalipse, lá está escrito a presença de Deus. Deus está presente em todo o tempo. Uma coisa importante nós tentarmos aqui observar, né, dentro da Bíblia, que essa presença de Deus é o que vai capacitando homens e mulheres ao decorrer do tempo. Você não encontra ninguém capacitado, pessoas simples, humildes. Até no Novo Testamento você vai encontrar pescadores, homens simples, que foram tomados pelo poder de Deus, né? Que depois que Jesus teve sua ascensão, ao derramar o Espírito Santo, a Bíblia diz, né, em Atos, fala capítulo 1, verso 8, que essa presença de Deus derramaria sobre as pessoas. No livro de Joel já está dizendo, capítulo 2, que a presença de Deus, a presença do próprio Deus seria derramado sobre homens e mulheres, filhos, filhas, jovens, né, profetizarão. Olha só, terão sonhos, até os velhos terão sonhos, né? Isso tudo por intermédio do poder e da presença de Deus. Então nós vemos que a presença de Deus, o próprio Deus presente, ele está em todo o tempo bíblico, em toda a esfera bíblica. Nós olhando também para dentro, glórias a Deus, do Antigo Testamento, nós vemos que Deus, sabendo que o homem, né, precisava ter a presença de Deus, ele ordena a Moisés construir uma arca feita de madeira revestida de ouro. Ali estavam as tábuas da lei, ali estava o cajado, né, de Arão que floresceu, frutificou. Também estava o maná que desceu do céu, ali representando a presença de Deus com os homens. Então, os únicos que poderiam tocar naquela arca que representava o próprio Deus era o povo, né, a tribo de Levi, que eram os levitas. E o Senhor estava presente em todo o tempo. Onde a arca ia, estava a presença de Deus com Israel. Amém? Nós vemos que Deus substitui, né, esse tabernáculo com esta arca pelo seu próprio Filho. Deus, ele envia o seu Filho, Emanuel, Deus conosco. Ele vai enviar o seu Filho para estar conosco. Seu Filho vem na terra, ele caminha com os homens, a presença de Deus, o tabernáculo de Deus vivo sobre a terra, no meio dos homens. A preocupação de Deus é que a presença dele esteja com o homem. Mas nós vemos que em nosso tempo, no tempo que vivemos hoje, nós vemos que poucas pessoas estão se preocupando com a presença de Deus. Por que isso está acontecendo? É o cumprimento da palavra, sim. É o cumprimento da palavra, mas não podemos esquecer que assim como no passado Deus ali consagrava, ungia homens e até mesmo pessoas, mulheres, Deus derramava do seu poder sobre vidas que deixavam eles capacitados para fazer a diferença. Nós vemos Samuel era um profeta, mas enquanto ele viveu e a presença de Deus estava com ele, o povo temia o próprio Deus. A diferença não estava no homem, quero dizer isso, mas estava na presença de Deus. Diga para o seu irmão, a diferença estava na presença de Deus. Estava sobre a vida daquele homem. Assim como nós vemos mulheres profetisas, profetas, você vai encontrar ao longo da história bíblica homens e mulheres que foram capacitados por Deus, aonde a sua presença estava. No Novo Testamento já se torna diferente essa parte. Deus, ele começa dizendo, né, já no livro de Joel, que derramaria para que homens, mulheres, né, não teria mais somente um e outro, que assim era no passado. Deus escolhia um ou outro, né, para que tivesse a sua presença. Agora no Novo Testamento nós vemos que Deus, ele derrama a sua glória para que todas as pessoas que abrirem seu coração e deram o espaço devido ao Espírito de Deus tenha essa presença. O próprio Senhor Jesus, enquanto estava na terra, ele disse aos irmãos, aos seus discípulos, aos apóstolos, no João 14, se você abrir a Bíblia lá no livro de João, você vai ler que Jesus, ele estava preocupado em ensinar os seus discípulos, dizendo que viria uma promessa de Deus, o Espírito Consolador. Por que será que Deus enviaria o seu Espírito sobre nós?
Claro, o cumprimento da palavra, sim, mas por causa dessa presença. E se ela sair da vida do homem, o homem pode ter tudo, mas ao mesmo tempo ele não tem nada. É o que a Bíblia deixa claro. Voltando para Davi, eu quero olhar para Davi neste momento e ver no capítulo 16, versículo 13, o momento que Davi ele é tomado pelo Espírito. A Bíblia diz: a presença de Deus estava sobre ele. Foi derramado a unção. Nós sabemos a história. Samuel vai na casa de Jessé, escolhe um dos seus filhos. Todo mundo conhece a história. Mas muitos poucos conhecem a história do que é a presença de Deus na vida de Davi. Davi se torna uma pessoa a mais. Ele se torna um ser humano diferente quando a presença de Deus está nele. Davi não tinha medo. Davi enfrentava qualquer coisa. Davi enfrentou um urso, enfrentou um leão sozinho e venceu. Eu pergunto para vocês: se vocês estivessem num circo, por acaso, sei que vocês não vão no circo, mas se tivesse, e lá tivesse um leão dentro de uma jaula, e o domador de repente batesse no leão, de repente uma jaula daquela, uma parte da jaula cai, você está no circo sentado na plateia, todo mundo começa a correr porque o leão está solto. Você enfrenta o leão ou corre? Alguém ia gritar: o leão é mansinho, né? Essa é a história, né? O leão é mansinho. Onde vocês correriam? Mas Davi não correu estando só. Você imagina um menino, um jovem dizendo assim, chega em casa. Você sabe, quando a gente é criança, né? Eu já fui criança, eu chegava contando vantagem, né? Eu batia num, eu chegava lá e dizia: eu bati em 3. É verdade? Meu pai olhava para mim e dizia: fala a verdade. Eu dizia assim: foi um só. Se tu vai apanhar 1 hora, hein? Pois é. Agora você imagina, isso falando de ser humano. Agora você imagina Davi chegando, todo mundo comendo na hora do meio-dia, comendo, né? Uma ovelha assada, né? Aquele queijo lá em cima da mesa, salame, glórias a Deus, né? Todinho, requeijão, macarrão, né? Da Renata ainda. Todo mundo comendo, de repente Davi diz assim: vou contar uma história para vocês. Eu estava lá, apacentando. Você reconhece, depois da unção, tá? Depois da unção, ele já era, né? Depois da unção aconteceu muita coisa com ele. Imagina, todo mundo, os irmãos dele sabiam que ele era rei, cara. E aí? Já começa por aí. Já tinha adversários na mesa sentado com ele. Ele não tinha culpa, foi Deus que escolheu, tá? Deus disse: tem um aí que era segundo do meu coração, eu escolhi ele para ser rei Israel, vai lá e unge. Imagina só esse segredo. Sabe que esse segredo ficou em casa? Será que os irmãos dele conseguiram calar a boca e não falar para ninguém? Irmãos, eu acho difícil. Naquela época não tinha WhatsApp, tinha Facebook, Instagram, mas era uma fofoca, tá louca. No mínimo andaram falando de Davi. Ó, veio o Samuel aí, tacou o óleo na cabeça do meu irmão. O menino tá meio louco agora, né? Crente fica louco. Não é verdade? Não chama assim? Agora tudo para ele é Deus, tudo é Deus, é igreja, é Deus, é louvor. Agora ele só quer ficar cantando debaixo lá daquele pé de ameixa, né? Olha lá, está cantando. Olha que louquinho lá, está todo dia lá cantando, lá cuidando daquelas ovelhas. Aquelas poucas ovelhas, que foi isso que um dos irmãos dele falou. Aquelas poucas ovelhas. Imagina a situação. Mas aí o menino começa a dizer assim: olha, veio um leão e bocanhou ali uma das minhas ovelhas. Eu corri, eu peguei, dei um pau no leão, matei o leão. Os irmãos dele, Pois aí veio o urso. É pior, irmão. O leão é terrível, mas o urso é um bicho que fica em pé, quase 3 metros de altura em pé. É um monstro. A unha dele é pior que uma navalha. Se abraçar alguém, espedaça. Se abocanhar, arranca pedaço. O leão também é feroz, é um bicho terrível. Mas ele matou os dois. Imagina ele contando a história. Você consegue imaginar? Ele dizendo assim: então eu matei o leão, matei o urso. Não força, não força, não força. Mas aí ele pega e diz assim: mas Deus, a presença de Deus, a presença de Deus está comigo. Eu estava normal lá, estava até cantando, quando eu vi que deu uma dor de barriga. Mas de repente,
Eu senti algo. Só pode ter sido a presença de Deus. Com certeza. Porque aqui no capítulo 16, abra sua Bíblia e pode marcar, no versículo 13 está escrito assim, ó: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor tomou a vida dele, se apoderou dele. Ele não era mais um homem comum, ele não era um jovem comum, não. Ele era cheio da presença de Deus. Você sabe por que nós estamos perdendo muitas lutas? Você sabe por que você tem passado coisas às vezes que não precisa passar? Você sabe por que muitas vezes você tem aquele sentimento, irmão, desculpa, mas quando alguém diz assim, eu ia desistir, já desistiu da luta. No momento que você abre a sua boca e nasceu, queria desviar, já desviou. Aleluia! Não está entendendo? Não pode falar isso. Muitas pessoas estão perdendo batalhas, estão perdendo lutas, estão deixando o pecado tomar conta na vida delas, se esconde fazem as coisas erradas e se esconde achando que Deus não mostra, que Deus não revela, fazendo coisas que não pode fazer. A presença de Deus, ela faz assim, ó, e você fica no seu natural. Davi, enquanto está na presença de Deus, nós vamos ver ele vencendo tudo. Davi vence leões, vence o urso. Davi vai derrubar o gigante Golias. Davi não tomou uma espada de qualquer outro soldado, não. Ele tomou a espada de Golias para arrancar a sua cabeça. Ele arrancou a cabeça de Golias com a espada de Golias. Em várias passagens da Bíblia diz que Davi lutava com a espada de Golias na mão. Você consegue entender o tamanho que Golias era, o tamanho daquela espada e o peso dela? Quem fazia Davi empunhar a espada de Golias? Era Deus. Porque um homem comum não tem força para levantar uma espada na guerra, mas era para mostrar para os adversários. Quando Davi se apresentava no campo de guerra, ele mostrava a espada do Golias, os inimigos já faziam assim: corre, olha aí o homem, olha o tamanho da espada, aquela espada de Golias. Quem era Golias? O melhor dos filisteus, o melhor guerreiro, o soldado que nunca perdeu luta, perdeu para Davi. Diga para o seu irmão: você só perde luta, você só perde para o pecado, você só perde para a carnalidade, você só perde para as coisas que não são de Deus, por causa da falta da presença de Deus. Porque se a presença de Deus sai da nossa vida, você vira um alvo fácil para o adversário. Nós vamos ver a Bíblia dizendo: Davi venceu tudo. Davi venceu tudo. Glórias a Deus. Vocês esqueceram da história de Uzá? Quem é que lembra da história de Uzá? Uzá, a Bíblia fala que a arca foi levada pelos filisteus e depois ela voltou. Ela ficou na casa de um cidadão que era parente, né? Diz que era pai, outros que é avô, outros que é parente de Uzá, de Uai também. A palavra de Deus diz que os animais fizeram uma carruagem ali, né? Um lugar para pôr a arca não podia ser carregada de forma errada. Só que eu estava analisando a história, eu vi que Uzá, ele conhecia a lei de Deus e sabia como deveria ser carregada a arca. Ele também era descendente dos levitas, e a Bíblia diz que ele toca na arca e Deus mata ele, e todo mundo ficou apavorado como Deus matou um homem que tocou na arca, sendo ele um descendente de Levi. Você sabe por que Deus matou? Porque ele sabia o que Deus queria que fizesse e não fez. Ele queria fazer. Nós sabemos como as coisas devem ser feitas, então tem que ser feito da melhor forma. Como deveria carregar a arca? A Bíblia diz que a arca só poderia ser carregada não por animais, mas por homens. Ali a arca representava a presença de Deus. Se ela é a presença de Deus, ela tem que estar com quem? Com homens. Você viu quando nós pegamos a presença de Deus e vamos fazer
fazer com que seja feita do nosso jeito, da nossa forma, não na forma bíblica, não na forma da palavra. Não, eu não tenho a presença de Deus, mas é do meu jeitinho. Meu Deus, misericórdia. Mais um usar vai levar chumbo grosso no lombo. Você tem que entender que para ter a presença de Deus tem que ter uma forma correta. Quem entendeu? Diz para o seu irmão, para ter a presença de Deus é muito simples. Procura andar dentro da palavra. A palavra é o método. A palavra é o guia. Aleluia. Eu sei que você não foi feito com manual, nem eu. Não tem manual, né? Mas nós temos o Emanuel. Você está entendendo? Nosso Emanuel deixou isso aqui, ó. O teu manual é esse. Ele deixou uma palavra para te mostrar como fazer. Nós vimos Davi indo tão bem. Davi começou bem. Lembra que eu perguntei no início? Nós temos que começar bem e terminar bem. Nós vimos Davi começando tão bem. O homem segundo o coração de Deus. Mas diga ao seu irmão, ele era homem. Nós vemos um momento que Davi, ele ao invés de ir para a guerra, ele fica em casa. Ele deveria ter ido para a guerra com os soldados dele. Ele era o exemplo de guerra, um guerreiro. Imagina, se eu estivesse numa guerra e o Davi estivesse junto comigo, e eu olhasse para Davi, Davi dissesse: vamos lá, bando! Já pensou? Eu ia ser o primeiro a gritar: vamos lá! Entendeu, irmãos? Davi era a força dos seus soldados. Ele era um exemplo, ele era um grande homem. Imagina quando ele não estava na guerra, quantos soldados morriam. Porque ao invés de vibrar, ao invés de guerrear, de lutar, sentir força, se sentiu fraco na guerra. E Davi estava em casa, Davi tinha que estar onde? Ei, diga para o seu irmão que ele está na guerra. Você não pode ficar em casa. Eu vou contar um segredo aqui bíblico. O Davi fica em casa, mas de repente o diabo, ele sabe trabalhar na vida do ser humano. Vai dar uma olhada ali na sacada, dá uma olhada para baixo, lá tem uma mulher agora assim, o diabo é astuto. O diabo sabia que Davi venceu leões, ursos, gigante, mas não venceria uma mulher. Ele olha lá de cima para baixo, vê a mulher se banhando. A mulher tinha acabado, né, seu período, né? E ele está lá tomando banho. E o Davi olha e se apaixona, porque a mulher é bonita. Então a beleza dela, né? Se é uma mulher bem feia, desdentada, descabelada, careca. Ele olhava e dizia: ih, coisa feia. Mas o diabo não prepara coisa ruim. O diabo é astuto. Ele não vai te dar uma bandeja toda feia e enferrujada, não. Ele vai passar um brilho, vai banhar ela em ouro, vai chamar a tua atenção, vai colocar pedras preciosas para você olhar e desejar aquilo que não é teu. O Davi olhou, esqueceu quem ele era. Por um segundo ele quis adulterar. Pega aquela mulher lá, traz para mim. Trouxe a mulher. A coitada da mulher ficou presa ali numa situação que nem ela queria. Ela é casada. Você não vê na Bíblia, a Bíblia dizendo que ela estava de acordo com o que ele fez. A Bíblia deixa claro que ela era casada. E ela teve que se obrigar a se render ao rei, porque ele era o rei e poderia matá-la. Ela se rende. A Bíblia não diz se ela fala alguma coisa, se ela diz alguma coisa para o rei, porque naquela época a mulher não tinha voz ativa. Ela simplesmente fica numa situação que com certeza ela não queria. Com certeza aquela mulher amava o seu marido. A Bíblia não diz, mas nós podemos entender. O marido dela era um homem feliz. Além de um homem feliz, ele era um homem guerreiro de Davi. Ele era um dos melhores soldados e um dos homens mais obedientes. No entanto, que quando Davi, após ter feito o ato de adultério, a Bíblia diz que ele manda ela para casa. Ele não tinha amor por ela. Se ele tivesse amor, ele tinha dito: não, ela vai ficar aqui comigo, eu quero ela para mim. Pronto. Não. Ele diz: vai para casa e se deita com o teu marido. Por quê? Porque se gerasse um filho, o marido ia pensar que ia ceder com a cara de Davi. Como é que seria isso? Nossa, meu filho, mas só muito parecido com Davi. Quem está entendendo? Só que Davi não está prestando atenção que essa unção que ele recebeu, que esse poder que está sobre ele, o Espírito que havia se apoderado dele estava com ele desde criança.
Quando ele faz esse ato, o Espírito faz assim e sai de perto dele e deixa ele. O Davi começa a sentir dores dentro do coração. Ele começa a sentir uma coisa que ele ainda não tinha sentido, um vazio na alma. Davi entende agora que ele está completamente errado, mas ele ainda está se ocultando, porque quando a pessoa erra, o ser humano, a primeira coisa que Adão fez foi se esconder atrás da árvore. Adão! Aí Deus não sabia onde ele estava? Estou aqui. Oi. Por que está escondido? Aleluia! A mulher, aí vem a acusação do homem para Deus. A mulher que tu me deste, eu não pedi ela, tu me deste, né? Já começa assim. O vereador se manifesta, se esconde, vai se cobrir. Aí Deus vai mandar quem? Qual profeta que foi lá? Falar para ele que ele estava em pecado. Qual profeta? O profeta Natan. Chegou para ele e conta uma história para ele. Olha, o homem tinha uma cordeirinha que ele cuidava, zelava, dormia com ele na cama e tal. Aí chegou, né, um homem rico, chegou uns amigos, tal, pegou e tomou a ovelha daquele homem pobre, que só tinha aquela ovelhinha, foi lá, a cordeirinha, né, tomou dele, levou e matou e comeu. O Davi ficou com sangue nos olhos. Ele conhecia a justiça, ele era um homem justo. Mas ele nunca imaginou que ele estava cometendo a injustiça. Ele diz: traga esse homem aqui que eu vou matar agora. E o Natan disse: esse homem é você. Imagina, irmãos, que feio, que horrível. Estava errado, mas ainda queria fazer justiça a outros, enquanto a justiça já estava recaindo sobre si mesmo. Vocês viram o que o pecado faz com o ser humano? Afasta a presença de Deus. Abra sua Bíblia, Isaías 59, versículo 1 e 2. Lê para mim bem alto, quem pode ler? Glória a Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós. Vosso pecado, quando você comete pecado, o Espírito de Deus se afasta do homem. A Bíblia diz isso. Davi, ele vai chorar, ele vai se lamentar. Tem uns salmos ali que chega a dizer que ele pede: Deus, não tira de mim o teu Espírito. Mas Davi, ele vai se humilhar, ele vai reconhecer os seus erros, ele vai reconhecer os seus pecados. Ele não pede para Deus não tirar o reino, a riqueza, soldados e tudo que ele tinha, não. Ele pede para Deus não tirar o Espírito, porque ele sabia que sem a presença de Deus ele estava morto. Tem gente que está preocupado com o dinheiro, preocupado com a casa, preocupado com a saúde, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com aquele outro, mas esqueceu de se preocupar em ter a presença de Deus na sua vida, na sua história. Quem está entendendo? Vamos dar a melhor salva de palmas. Glórias a Deus. Havia um jovem, estava ali na presença de Deus. Um jovem foi batizado nas águas, batizado pelo Espírito, cantava, pregava. Um moço maravilhoso, cheio de Deus na vida, feliz, alegre. Todo mundo olhava para ele e dizia: nossa, você era de um jeito, hoje você é de outro. O que aconteceu? Parece que tu renovou, parece que tu está mais novo. Aí ele dizia: é a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem crente aqui nessa igreja que eu olho para eles e eles não envelhecem, eles cada vez são mais novos. Pode brincar até o cabelo dele, mas o rosto. Como que fala rosto em francês? É que sabe aí. Deus me ajuda. Glória a Deus.
Bom, eu sei, mas não vou falar, amém? E dá entendimento errado, né? Vamos ficar tranquilos. Glórias a Deus. Bom, tem gente aqui que o cabelo está branqueando, mas cada vez o rosto fica mais novo. Tem gente até perguntou para mim, não, aquele irmão lá não envelhece. Não, ele está no óleo, irmão. Ele está no conserva. Você já olhou para mim, né, um casal que me conhece, meus filhos na fé lá no Rio Grande do Sul, já fazia muitos anos que não me falava comigo, não me viram. Aí queria me ver, tudo bem. Meu Deus, o que é isso? Eu, nossa, estou tão feio assim? O que houve? Eu falei, que houve o quê? Tu está mais novo que antes, meu Deus, o que é isso? Eu falei, olha seus olhos. Glória a Deus. Olha os pezinhos de galinha. Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Diz para o seu irmão, Deus, ele mora aqui, ó, no meu coração. A Bíblia diz que o poder de Deus, quando mora no coração do homem, o coração alegra, formoseia o quê? O rosto. Pastor, meu rosto está bonito, mas olha as pelanquinhas aqui, ó. Tá bom, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa para você entender. No céu vai ser algo tremendo. Não vai precisar mais ter preocupação com, né, pezinho de galinha, né, cabelinho branco. Se meu cabelo ficar todo branco lá no céu, tá tudo bom. Oh, glória. Eu só não quero ficar mais nessa terra aqui. Né? Glória a Deus. Tem gente que está querendo falar com o pastor Ney para ver se deixa o cabelo todo branco. Só levar para lixar as paredes de gesso, né, pastor? Glórias a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a presença de Deus é o que faz nós sermos renovados. Se você quer vencer, continue com ela na tua vida. Não estou dizendo que você está impedido de errar, de falhar, né? Em algum momento você pode errar? Sim, pode. Nós vemos Davi. Davi não era um grande homem de Deus, mas ele errou. Mas antes de ele errar, Deus estava nele? Estava. Mas quando Deus abandonou ele? Quando ele cometeu o pecado. Vocês estão entendendo? Por isso tem gente, irmão, que tu olha para ele, não dá glória a Deus, ou fala mais em língua, não profetiza mais, não dá paz do Senhor para o pastor, nem chega perto, porque se botar a mão na minha mão, Deus vai mostrar. Tocou aqui, a coisa vai revelar, irmão. Vai. Tem gente que já passa para mim assim, ó, paz. Tem uns que olham, já foi, vou embora. Fica tranquilo. A coisa que eu aprendi de quem não deve, não. Né? Glória a Deus. Tem uns que nem olham mais para minha cara, ficam assim. Eu fico olhando para eles. Irmão, se tu tem a presença de Deus que eu tenho e está na tua vida, para que fazer isso? Mas olha para o irmão que está ao teu lado, vê se ele está bonito ou não. Dá uma olhada. Eu pastor o João, desde que eu conheço o pastor João, está do mesmo jeito. Quantos anos já passou? O pastor João, mesmo, cada vez fica mais novo. Vocês estavam notando que até o som da voz dele está diferente. Parece um jovem, menino falando. A alegria dele quando ele pesca, né? Ele pega um peixinho ali para ele, ele estava sorrindo. Aí, irmão, ele, eu peguei mais um, eu. Parece um locutor falando. Pastor João. Tem o pastor Edson, né? Pastor Edson, esses dias chegou aqui, né? Olhei para ele e disse, nossa, o Gerson Rufino tem. O cantor Gerson Rufino, parecido, né? Glórias a Deus. Tem uns que estão mais gordinhos, né? Era magro, engordado. Né? Graças a Deus. Me lembro, quem é que lembra da irmã Angélica quando chegou na igreja? Hein, irmã Angélica? Quem é que lembra aí? Levanta a mão. Tem foto, tem vídeo, tem tudo aí gravado aí. Né? Eu dizia assim, coitada, senhor. Quem é que lembra da diaconisa Viviane quando entrou na igreja? Ah, lembra. A irmã Ana Paula, quem é que lembra?
A irmã Ana Paula, eu fui no hospital lá, que ela estava em isolamento, né? Cheguei lá no isolamento, fui orar por ela, fiquei com uma dó, olhei aquela perninha dela. Irmão, sem brincadeira, peguei a canelinha dela desse... Eu segurei assim na canela dela e falei, filha, eu vou orar por ti. Quando eu botei a mão, eu falei, meu Deus! Agora tem que colocar as duas mãos na canela. Assim. Você não entendeu que isso aí é a presença de Deus? Você pode ver que tem doenças que te atacam, Deus tira de ti, e tu nem percebeu que ela saiu. Presença de Deus. Ah, pastor, senti uma dor estranha aqui, mas aí sumiu. Glória a Deus. Não entendeu que é Deus? Deus te curando, Deus te tratando, Deus te dando saúde, Deus te fortalecendo tua família. Tem gente aqui que vivia com os filhos dentro do hospital, né? Antes de chegar na presença de Deus, era filho no hospital. Foi para a igreja, agora não vai mais para o hospital, as crianças estão tudo ali. Só que as mães chegam para mim assim, pastor, desde que eu vim para a igreja, minhas crianças parecem que tem uma pilha a mais. Não para. Não para. Igual o Filipinho aqui, o Filipinho não para. Né? Glória a Deus. O que é isso? É a unção de Deus. Você acha que a presença de Deus só está em você? Não, está na tua casa, está no teu trabalho, está agindo no teu favor, no teu lar, na tua família. Aleluia. Mas você tem que ter um cuidado com a presença de Deus contigo. Não deixa sair de ti. Não deixa sair da tua vida. Quem está entendendo? Glórias a Deus. Diz ao seu irmão, só tem um jeito da presença de Deus sair de nós. Atos de pecado. Deus, Ele não aceita o pecado. Deus, Ele ama o pecador. Mas Deus abomina o pecado. Quem está entendendo? Aleluia. Você quer ver que a partir de hoje, se você entender isso, conversa com Deus. Já levanta conversando com Ele. Já diz, ó Senhor, me ajuda hoje. Quero te agradecer por mais um dia de vida. O Senhor está me dando força. Conversa no banheiro, conversa na cozinha. Lá levanta um bom café. Lavou o rosto, escovou os dentes. Vai falando com Ele. Vai dizendo para Ele que você ama Ele. As coisas do dia melhoram, as coisas ficam bem. Você já observou que as coisas mudam quando você conversa com Deus? Glórias a Deus. Eu quero convidar aí só crente que conversa com Deus, dá a melhor salva de palmas a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glórias a Deus. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Uma passagem, texto bíblico, né? Eu estou falando sobre a presença de Deus. Eu não mudei a pregação, não. Alguém vai olhar e dizer, o pastor mudou a pregação. Não, de forma alguma. Eu estou dentro da passagem, dentro da Bíblia, dentro do mesmo tema. Glórias a Deus. Você quer ver a diferença de uma igreja que tem a presença de Deus? A igreja que tem a presença de Deus era a igreja Filadélfia. A igreja Filadélfia, ela é penúltima das 7 igrejas da Ásia. Ela é a penúltima delas. Está no capítulo 3, versículo de número 7. Olha só como que é a igreja que tem a presença de Deus. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso, diz o santo: o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém. Verso 6. Verso 8, melhor. Eu sei as tuas, quem sabe das nossas obras? E que diante de ti pôs uma porta, ninguém pode, sabe o que quer dizer isso? O que Deus faz na tua vida, ninguém pode impedir, se não tens a presença dEle. Agora diz aqui, ó, o reconhecimento que nós somos fracos. Ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei
que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Glórias a Deus. Verso 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Verso 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Olha para o teu irmão e diz para ele: guarda a presença de Deus. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a coroa já é tua. Vou deixar claro nesse capítulo aqui, ele diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua. Deus deixa claro que a tua coroa já é tua, Agora está dizendo: guarda o que você tem, guarda a presença de Deus, guarda a palavra de Deus, guarda as coisas santas de Deus na tua vida, porque isso fará que você seja sempre vencedor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 12 diz: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, também meu novo nome. A quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz para o seu irmão: eu sou a igreja Filadélfia, eu não aceito coisa errada não. Eu quero viver na presença de Deus. Pode dizer para o seu irmão. Diz para ele, se ele é Filadélfia, que ele tem uma salva de palmas a Jesus. Pastor, o que tem a ver a igreja Filadélfia com o que o senhor está falando? É engraçado que o senhor está falando sobre Davi, não é verdade? E aqui a palavra de Deus diz, aleluias, que tem as chaves de Davi, né? Glórias a Deus. Então eu entendo que Deus está te dizendo: guarda a presença dele contigo, seja você revigorado, fortalecido. Por isso tem muita gente aí que está derrotado, tem muita gente aí que está cabisbaixo, tem muita gente que vem para a igreja, irmãos, tem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas vêm para olhar defeito dos irmãos, das irmãs, criticar o pastor, vem para criticar o Beyoncé. Isso aí não tem a presença de Deus não. O que tem a presença de Deus não importa para ele quem que vai pregar. O importante é ter que sentir a presença do Espírito de Deus. E para sentir a sua presença, é só ele abrir o coração e dar o som da glória, o som da aleluia, a som da adoração ao Senhor. Vamos dar a melhor salva de palmas a Deus. Glória a Deus. O jovem estava lá. Eu vou voltar na história do jovem que eu não vou falar. O jovem estava lá, batizou, cheio da presença de Deus, era uma bênção do mundo, para renovar, uma bênção da presença de Deus. Tá? Passou o tempo, aquele jovem começou a olhar dentro da igreja, criticando todo mundo dentro da igreja. Criticava um, criticava outro, criticava outro. Era só ele achava que só ele era o salvo dentro da igreja. Na verdade, nós não podemos fazer isso. Salvos são todos aqueles que aceitaram a Cristo e que estão procurando agradar a Deus. Procurando agradar a Deus. Esses são salvos. Ele largou a presença de Deus porque achava que ele era tão bom que a igreja não merecia ele. Ele achava que estava sempre acima das lideranças, acima de todos, de tudo. E ele se achava tão bom que ele disse: eu não vou ficar aí para não me contaminar com esses pecadores. Saiu da igreja. Achou que ia cultuar dentro de casa e ia ter a mesma presença de Deus. Não achou mais a presença. Simplesmente ele sentiu um vazio. Ele foi procurar, sabe aonde? Nas casas de magia negra, de umbanda, quimbanda, candomblé. Ele foi lá buscar essas coisas. O pastor ficou muito triste, sabia que ele tinha saído da presença de Deus. O pastor amava muito ele, queria ajudá-lo, mas ele tinha esse problema. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos diz que nós não podemos jamais sermos, pessoas com um coração individualista. Nós precisamos ter a unidade, não individualidade. Se você é uma pessoa individualista, o que vai acontecer contigo? Você vai ficar sozinho, querido. Um dia você não vai ter ninguém para te cuidar. Quem está entendendo? Quando Deus formou a igreja, Ele disse: vocês são um corpo. Eu sou a cabeça, Ele disse. Vocês são membros desse corpo.
Aquele jovem continuou na macumba, na feitiçaria, e ali achava que ali ia encontrar aquilo que ele tinha um dia, não encontrava. Mas aí, até que de repente manifestou um espírito maligno, de tanto tempo que aquela casa de candomblé, Magia Negra lá, não manifestava. Manifestou um espírito na madrugada, gritava dizendo: tira ele daqui, tira ele daqui, tira ele daqui. E aí ele disse: nossa, mas por que eu tenho que sair daqui? E aí um dos pais de santo falou: porque você não pertence a este lugar, você não é um dos nossos. Tem uma luz que está dentro de você. A entidade falou que tem uma luz dentro de você que atrapalha os outros entidades chegarem. Vai embora. Montaram ele para fora da casa de Umbanda. Ele pegou, foi correndo, madrugada, ligou para o pastor: pastor, por favor, pastor. Ô irmão, pastor. Pastor, eu quero reconciliar com Jesus agora. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu achei que eu era melhor que os outros, e eu vi que não. Eu entendi que eu estava errado nas atitudes que eu tomava. Mas por imaturidade eu fui cair dentro da magia negra, dentro das macumbarias. E aqui as entidades não entravam, não manifestavam por causa de mim. E hoje eu fiquei sabendo que tinha uma luz bem pequenininha, assim, ainda brilhando dentro de mim, que atrapalhava as entidades de chegarem aonde eu estava. O pastor começou a chorar do outro lado, falar em língua. Ele disse: pastor, se eu desviado da presença de Deus, eu tenho uma luz pequenininha que brilha, imagina eu na presença de Deus. Eu quero voltar hoje, agora para Jesus. E o pastor orou comigo, abençoou ele, e ele reconciliou com Deus. Com certeza com uma visão diferente, que ele não era melhor que os outros, e que a igreja não é um clube social. Diga ao seu irmão: a igreja não é clube social, a igreja é um hospital. Vem, é o hospital, a igreja de Deus é um hospital. É o hospital. É onde entram os doentes, entram pessoas ali enfermas, e tem muitos que chegaram morrendo, que hoje estão curados, e que Deus já capacitou para ser enfermeiros, para ajudar outros a ser curados. Imagina você ter uma doença mortal, porque nós tínhamos, e Jesus vai lá e faz uma transfusão de sangue conosco, tira o sangue contaminado, o antídoto para vencer a lepra, a doença da morte, que é o pecado. Jesus lavou-nos com o seu sangue. Glória a Deus, me purificou você. Aí você hoje é curado. Você pode dizer para as pessoas que Jesus cura, que salva, que liberta, que transforma. Mas nunca esqueça que quem faz todas essas coisas é Deus. Se vocês estão entendendo, dê melhor salva de palmas a Ele. A presença de Deus é tudo aqui na tua vida. Valorize ela, cuide dela, cuide da presença de Deus. Se aquele irmão que está do teu lado está errando, se aquele irmão que está do teu lado está errando, deixa ele. Faça você diferente. Faça você a diferença. Pastor, olha, fica tranquilo, irmão. Faça você a tua parte. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero orar por você. Amém? Venha aqui na frente. Aleluia. Você que está disposto a lutar cada dia mais pela presença de Deus na tua vida. Não deixe sair de ti jamais essa presença maravilhosa do Espírito de Deus. Glórias a Deus. Ó Senhor. Aleluia. Se alguém quiser se ajoelhar aqui na frente, pode se ajoelhar, porque eu vou orar. E quero dizer para você, aleluia, Davi entendeu que sem Deus ele não era nada. Você já entendeu isso? Você já entendeu que sem Deus você não é nada, eu não sou nada?